presidente americano Joe Biden garantiu que vai continuar na corrida eleitoral e afirmou que é o melhor nome para ocupar e está à frente da Casa Branca. O democrata também relembrou que tem números melhores do que outros candidatos tiveram em eleições anteriores. Eu sou a pessoa mais qualificada para ser eleito presidente. Já venci uma vez e vou vencê-lo mais uma vez. Segundo, a ideia... Eu já disse isso há muito tempo, tá? A ideia de que senadores e deputados que estão correndo nas eleições se preocupam quem é presidente e vice-presidente não é fora do comum. E adiciono, mas teve pelo menos 5 presidentes concorrendo às eleições que têm números mais baixos do que eu tenho agora. E em um momento da corrida ainda mais tardio. Então, tem muito ainda o que passar dessa campanha. Então, eu vou continuar correndo pela eleição. Eu tenho mais trabalho a fazer, temos muito mais a completar, a realizar. Olha, já fizemos tanto progresso, pense a respeito. Pense onde estamos economicamente em relação ao resto do mundo. Me fala de um líder no mundo que não gostaria de trocar de lugar conosco. Nós temos mais... Pense na quantidade de empregos criados, temos mais a fazer. Os trabalhadores ainda precisam de auxílio. Ainda existe muita ambição de corporações e muita coisa mudou com a pandemia. Já estamos equilibrando as coisas pós-pandemia e estamos numa boa direção. Durante o evento de apoio à Ucrânia, o presidente americano se confundiu e chamou o presidente Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, de Vladimir Putin. Vamos ouvir o trecho que ele se desculpa. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. He's going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway, Mr. President, I'm better. You are a hell of a lot better. Thank you so much. E durante o discurso, Biden também destacou pontos importantes que considera da sua atual gestão, como melhorias econômicas e o trabalho feito para um acordo de paz na faixa de Gaza. Hoje de manhã, tivemos um relatório econômico mostrando que a inflação caiu. Preços caíram no último mês. A inflação está mais baixa do que esteve em 3 anos. Os preços de eletrodomésticos, carros e compras e outros alimentos essenciais estão caindo e vamos continuar trabalhando para ajudar a caírem ainda mais esses preços. Enquanto isso, Trump quer subir 10% em qualquer tarifa, incluindo alimentos do estrangeiro e incluindo outras necessidades. E o que a gente sabe? Que isso vai custar ao americano mais de $2.500 por ano de impostos para a família típica americana. Segundo ponto, segurar as fronteiras, principalmente os do sul dos Estados Unidos. Depois que o Trump acabou com a segurança americana e a fronteira, os democratas precisaram trabalhar, porque ele imaginou que ia ser um benefício para mim. Os republicanos o abandonaram. Então, eu tomei uma ação executiva mês passado. E, como consequência, trabalhando com o México. E as fronteiras melhoraram em 50%. O nível atual está mais baixo de travessias do que quando Trump deixou sua administração. Terceiro ponto, por meses agora, os Estados Unidos estão trabalhando para assegurar um cessar-fogo em Gaza, trazer os israelenses para casa e trazer mais segurança no Oriente Médio, com os reféns voltando. E temos um plano detalhado, endossado pelo Conselho de Segurança da ONU, o G7. Essa estrutura está bem acordada com Israel e Hamas. Então, eu falei com a minha equipe na região para ajudar nos detalhes. Veja, essas são questões complexas difíceis. Existem ainda lacunas a serem tratadas, mas a tendência é positiva. E vamos conseguir um acordo e trazer essa guerra para um fim. Para a gente entender o impacto das declarações de Joe Biden, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, José Niemeyer. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar com uma pergunta
ligada às redes sociais. Se em outras eleições as redes sociais causavam temor justamente nas campanhas lá nos Estados Unidos por fake news, nessa a gente pode usar o exemplo recente. Joe Biden errou 2 vezes e essas 2 vezes trocando o nome de Kamala por Trump e trocando o nome de Zelensky por Putin. Esses são os vídeos mais viralizados agora no X ou em qualquer outra rede social. Como continuar com uma campanha em que qualquer deslize que, se fosse outro candidato, passaria despercebido? No caso de Joe Biden, ganha manchetes e ganha viralizações. Boa noite a vocês, boa noite ao assinante da Record News. Obrigado pelo convite. A situação de Biden é muito difícil, né? Muito difícil. É o que você falou. Qualquer deslize, em segundos, já está no ar pelas redes, né? Isso prejudica ainda mais a campanha dele, porque se ele vai a um comício em praça pública, numa pequena cidade do oeste norte-americano, e faz até um bom comício para 1.000 pessoas, se neste comício ele cometer um engano, esse engano vai aparecer para bilhões de pessoas pelo mundo afora. Então, ele fica muito ameaçado pelas mídias sociais e, ao mesmo tempo, ele tem que ficar, muito confortável em falar em público, porque a eleição nos Estados Unidos envolve muito comícios, né? Envolve muito enfrentamento da plateia. Então, ele tem que enfrentar uma plateia que já está com o pé atrás, mesmo sendo de eleitores democratas, e sempre ter muito cuidado, como você falou, com o pequeno deslize, o deslize mínimo, porque isso pode, em segundos, chegar a bilhões de habitantes neste planeta. Professor, muito boa noite para você. A gente viu aí, né, o presidente Joe Biden tendo uma das semanas mais tensas, né, se não a semana mais tensa da campanha dele. Queria que o senhor avaliasse para a gente considerando a forma como ele começou essa semana, com a divulgação daquela carta para os deputados do partido dele, pedindo que parassem as pressões para que ele desistisse da candidatura, e agora com essa coletiva de imprensa de hoje. Você considera que ele termina essa semana mais forte do que começou? A carta não foi a melhor estratégia, porque ele se expôs muito. Boa noite, querida. Ele se expôs muito. Agora, hoje eu senti Biden um pouco mais firme, mas hoje era para uma plateia muito específica de jornalistas, né? Ele talvez tenha tido um maior controle da própria fala, foi muito bem assessorado, né? Agora, na ciência política, nós costumamos usar um dito, vamos dizer, um dito popular, informal da ciência política, é que o partido já é partido até no nome, né? Já chama-se partido. Um partido político tem muitas facções. E Biden está sofrendo a existência de muitas facções dentro do Partido Democrata. A burocracia de um partido político, ela não olha só para a eleição, para a próxima eleição, ela olha para outra eleição. Então, alguns do Partido Democrata já devem ter percebido que podem perder essa eleição agora, né, de 24, e já estão pensando na eleição de 28. Então, talvez já queiram colocar um outro candidato, mesmo que perca para Trump em 5 de novembro, para poder já testar o partido para 28, testar esse candidato e o partido para 28. Então, é importante o assinante da Record News entender que dentro dos partidos, as facções, às vezes, tem uma disputa maior do que entre partidos. Isso pode estar acontecendo já no reduto democrata. Professor, muito obrigado pela participação aqui conosco, pela análise justamente desse discurso e das chances de Biden continuar na campanha ou não. Um forte abraço e até uma próxima. Um abraço a vocês, assinantes da Record News.